Doriva, o Atlético enfrenta o Palmeiras amanhã, jogo difícil na Arena Palmeiras. Sem dúvida, não tem jogo fácil, né, no Campeonato Brasileiro. Da mesma maneira que no último jogo a gente perdeu em casa e foi surpreendido, né, a gente quer surpreender o Palmeiras também. Queremos fazer um jogo com bastante intensidade, um jogo com muita inteligência, para poder aproveitar as brechas que o Palmeiras dá. O Atlético não conta com o Igor Henrique e também com o Jorginho. Pois é, infelizmente a gente sabe que o desgaste dos jogos às vezes vai nos tirar alguns atletas, né? Por um outro lado, é a oportunidade de outros atletas jogarem, né? Então a gente espera que esses atletas que vão entrar no lugar desses atletas que estão saindo possam render o mesmo que eles estão rendendo. Lógico que é uma perca, porque tanto o Igor como o Jorginho vêm muito bem, né? Mas a gente tem que buscar alternativas dentro do nosso elenco. Doriva, até anotei aqui, porque são números e se a gente vai puxar pela memória, às vezes falha. Em 8 jogos até agora na Série A, o Atlético passou em branco em 5 vezes, não fez gol. E fora de casa só marcou um contra o Curitiba, que foi justamente a estreia, mas acabou perdendo, né, 4-1. É uma preocupação essa situação de não fazer gol e principalmente fora de casa ter essa dificuldade também? Sem dúvida que né? A gente sabe que para a gente vencer as partidas a gente tem que fazer pelo menos um gol, né? Lógico que a gente vai jogar contra um adversário que é muito forte. Se a gente não tomar o gol já é uma grande coisa. Se a gente fizer, melhor ainda. Então a gente tem que ter estratégia para poder jogar contra as equipes fortes desse campeonato. A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe muito forte, com um elenco qualificadíssimo. A gente nem sabe, na verdade, a equipe que vai vir. A gente não tem como afirmar a equipe que vai jogar, porque eles têm uma variação grande, né? E então, mas a gente sabe que é um jogo difícil, mas também que a gente tem que ter a mesma disciplina, a mesma entrega que a gente está tendo, e a gente quer surpreender. Percebi que você treinou muito bola parada hoje, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. É uma arma, sem dúvida nenhuma, que todos os clubes usam bastante. Mas você está mais preocupado com a sua bola parada ofensiva ou defensiva? As duas. Eu acho que a gente pode aproveitar algumas situações na ofensiva, mas a gente sabe que o Palmeiras usa muito essa estratégia. O Cuca, o perfil dele é esse. Ele usa muito jogadas de bola parada, ele tem um repertório grande de jogadas e a gente tem que estar atento, é um momento que um atleta tem que estar mobilizando o outro, né, para não estar desatento na situação, para a gente minimizar esse aproveitamento deles de bola parada também. Ô Doriva, você acredita que esses 2 jogos fora, dependendo do resultado, seriam os jogos da virada do Atlético em termos de briga lá embaixo, assim, vitória, empate, 2 empates? Olha, a gente tem que pensar que a gente tem que estar somando pontos, né? Infelizmente na última rodada a gente não somou em casa, fizemos um jogo bom, mas não somamos pontos. Então nós temos que buscar pontos fora de casa. Eu queria saber como é que está a programação para recuperar o Walter agora. Ele vai ficar afastado, seria 20 dias? Que vocês programaram para a recuperação dele, para voltar ao peso? A gente está com uma programação de treinamentos para ele, né? Lógico, agregado a uma alimentação regrada, né? Depende muito dele, né? Dele se esforçar. Aí a gente sabe que essa é a grande dificuldade dele. Ele tem que se esforçar para o próprio bem, né? Na verdade, a qualidade dele sempre foi inquestionável e a gente torce que ele foque nisso aí para perder peso o quanto antes, para estar à disposição, porque é um jogador que bem pode nos ajudar muito. Fazer o que para bater esse Palmeiras? Você conhece bem lá, você trabalhou lá, conhece como é que é a atmosfera lá na Allianz Arena. Fazer o que para tirar ponto, vencer o Palmeiras? Olha, a gente tem que ter inteligência de jogar, né? A gente tem que jogar nos erros do Palmeiras, né? Saber que nós vamos enfrentar uma equipe agressiva, né? Essa é o método de trabalho do Cuca, marcação individual e bem agressivo, principalmente no campo ofensivo. Eles procuram marcar a saída de bola. A gente não pode correr risco desnecessário. A gente sabe, e eu tenho passado isso para os atletas, tem a zona de segurança onde a gente tem que minimizar erros, não pode correr risco desnecessário. Tem a zona de criação e a zona de definição. Então a gente tem que aproveitar bem os erros do Palmeiras e as falhas do Palmeiras. A gente tem estrategicamente observado isso e tentar colocar em prática.
tática no jogo. A gente observou também algumas jogadas que você fez de contra-ataque, né? Até para quando retomar a bola, chegar lá na frente e ser letal. Você usou essa palavra. Tem que ser letal. É o que está faltando para o Atlético, porque chance está criando bastante. Em alguns jogos não consegue fazer o gol. E mesmo quando faz gol, ainda perde muita oportunidade nos jogos. Pois é, essa é a ideia, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades e matar, fazer os gols, né? Às vezes vão surgir, às vezes vai surgir uma oportunidade ou vão surgir duas oportunidades, você tem que ser contundente, né? Faltou isso no último jogo em casa, a gente teve chances, né, de fazer o gol, e se a gente faz um gol poderia ter sido diferente. No jogo que a gente fez fora contra o Cruzeiro, a gente também teve oportunidade de fazer o gol até antes que o Cruzeiro, e o jogo poderia ter se transformado de uma outra maneira, né? Lógico, quando o adversário jogando em casa toma um gol, ele tem que se expor mais, né? Em se tratando de Palmeiras, eu acredito que se a gente fizer um gol primeiro, ele vai se expor ainda mais. E aí a gente tem que ser letal nesse sentido, de aproveitar as ocasiões que a gente criar. De alguma forma, o jogo contra o Bahia agora, que o Palmeiras fez fora de casa, te dá alguma dica de como montar o time do Atlético? Até porque o Bahia, em alguns momentos, teve mais posse de bola, teve oportunidades de gol, mas o Palmeiras jogou muito tranquilo, mesmo jogando fora de casa. O que você viu desse último jogo que pode trazer de referência para o jogo entre Atlético e Palmeiras lá em São Paulo? Olha, você tem que ressaltar que você tem que ter estratégias, né? A minha estratégia é um pouco diferente da do Bahia, né? Mas a maneira que a gente encara o jogo é fundamental. É fundamental a gente ter a noção que a gente tem que trabalhar em conjunto, que a gente tem que ser uma equipe bem compactada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu até fiz uma linha no campo que eu não quero que a equipe fique muito atrás, né? Justamente para dar essa noção, porque no jogo do Cruzeiro, na minha ótica, a gente fez um ótimo primeiro tempo, porém a gente ficou muito atrás, o Cruzeiro empurrou muito e a gente foi muito para trás. Então, nesse jogo a gente espera que a gente consiga ficar numa zona mais intermediária, que te possibilita contra-atacar mais. Então, a gente espera que a gente consiga fazer isso no jogo.